Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Com a gente na redação, na atualização de notícias, Bruno Concílio, mais uma vez. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Rodrigo? Boa tarde a você que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever nos nossos canais no YouTube e comentar da onde que você está nos assistindo, que eu estou de olho aqui no chat, Rodrigo. É isso, boa tarde para você que mora nesse país em que o ministro Alexandre de Moraes está sob pressão, né? O pessoal da Receita Federal, pelo menos uma parte, achando que ele poderia ter passado do ponto ao abrir investigações contra vários funcionários, mandar usar até tornozeleira eletrônica em alguns casos. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? Por outro lado, se houve vazamento de informação por parte de funcionários da Receita, é gravíssimo. Então nós estamos diante de um embate dentro do sistema institucional brasileiro, de um lado o STF, de outro lado alguns funcionários da Receita Federal. Fizeram a mando de quem? Fizeram a serviço de interesses políticos essa quebra de sigilo dos ministros? O ministro Alexandre de Moraes teria passado do ponto ao incluir essa investigação naquele inquérito das fake news? São questões que estão colocadas nos bastidores de uma Brasília que ferve. Nas últimas horas, o carnaval lá não aliviou muito, não. Daqui a pouco vamos voltar a esses assuntos. Uma segunda bomba nos penduricalhos, que são aqueles benefícios ou privilégios para altos funcionários no serviço público. O ministro Flávio Dino, do STF, proibiu hoje a criação de qualquer lei ou ato normativo novo que possibilite a criação de pagamentos acima do teto constitucional. Ou seja, que driblem a determinação do próprio Dino. Um pouco antes do carnaval, ele baixou aquele ato dizendo chega de penduricalhos. E aqui e ali começaram a aparecer iniciativas de que, ele está dizendo que ele tem que dar explicações sobre os penduricalhos. E se a gente fizer leis para legalizar aquilo que é imoral? Né? O ministro Flávio Dino baixou então uma nova norma dizendo que não pode lei nova ou ato normativo novo para ter penduricalho, auxílio refeição, auxílio Natal, auxílio paletó, auxílio funeral, um monte de privilégio de alguns servidores, né? Não da massa dos servidores, mas de alguns no topo do serviço público. O limite para o salário de um funcionário público hoje é de R$ 46.300, que é exatamente o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Acima disso é furar o teto, não pode. Bruno tem outras informações sobre a determinação de hoje do ministro Flávio Dino. Bruno. Rodrigo, o ministro Flávio Dino disse ter feito uma reflexão complementar em relação à liminar inicial. Vale lembrar que no último dia 5, o Dino determinou a suspensão do pagamento de todos os penduricalhos ilegais no funcionalismo público. Além disso, o ministro avalia que é preciso evitar inovações fáticas ou jurídicas, porque isso poderia embaraçar deliberações que cabem exclusivamente ao STF. E tem mais, o Dino também lembrou que segue correndo o prazo de 60 dias para que os órgãos da administração pública de todos os níveis da federação publiquem as verbas remuneratórias e indenizatórias que utilizam, com a indicação específica das leis que as fundamentam, Rodrigo. Por último, a liminar de Dino está prevista para ser julgada no plenário do STF na próxima quarta-feira, Rodrigo. Então é isso, fica valendo a determinação do Flávio Dino e agora os outros ministros no plenário têm que dizer se confirmam na íntegra a decisão do Dino, se confirmam em parte, para tentar colocar ordem nessa bagunça dos penduricalhos e da turma que tenta furar o teto. Bom, vamos para o principal assunto hoje nos bastidores de Brasília. 3 funcionários da Receita Federal e um funcionário do Serviço Federal de Processamento de Dados foram afastados do trabalho e estão usando tornozeleira eletrônica por suspeita de vazamento de informações privadas de autoridades. É o que está aqui na nossa manchete do site ICL Notícias, você tem todos os detalhes por lá. O afastamento desses funcionários aconteceu depois da avaliação de um relatório produzido pela própria Corregedoria da Receita Federal, a partir de um pedido de varredura que foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele queria saber quem entrou no sistema, quem pesquisou ilegalmente, sem autorização, dados privados
de parentes de ministros do Supremo para tentar intimidar as pessoas, numa espécie de estado policial paralelo. Quem fez isso? Bom, o Alexandre de Moraes pediu uma checagem dos nomes dos funcionários que acessaram cerca de 100 CPFs, incluindo CPFs de ministros mesmo, de parentes deles, do Procurador-Geral da República, entre outras autoridades que trabalham aí próximas ao Judiciário. Moraes pediu uma checagem dos nomes desses funcionários. Segundo as informações obtidas pelo ICL Notícias, 2 destas 4 pessoas atingidas nas investigações não são consideradas suspeitas pela Corregedoria. Você está entendendo? Já tinha uma investigação interna da Receita, feita a pedido do Alexandre, do ministro Alexandre de Moraes, mas é uma investigação da Corregedoria. E desses 4, a Corregedoria acha que 2 deles têm boas explicações e não parecem suspeitos. Mesmo assim, entraram na jogada. E estão, inclusive, com tornozeleira eletrônica. Por isso que muita gente pergunta, será que o Moraes não passou do ponto ao baixar essa norma draconiana, colocando, inclusive, tornozeleira eletrônica em funcionário que ainda nem acabou de se defender? É uma dúvida que fica. Repito, por outro lado, é gravíssimo que tenham entrado no sistema da Receita para roubar ou para vazar dados de parentes dos ministros. O Bruno Concílio tem outras atualizações sobre essa investigação que envolve os funcionários aí da Receita. Bruno. Rodrigo, uma das investigadas pelo vazamento de dados de autoridades, negou as acusações em depoimento à Polícia Federal. A servidora da Receita, Ruth Machado, afirmou que não fez a consulta apontada pelo relatório da Corregedoria e apresentou provas para demonstrar que, no dia e horário indicados, ela estava em atendimento presencial na agência da Receita onde trabalha, no Guarujá, litoral de São Paulo. A Ruth ainda garantiu que jamais compartilhou login ou senha com terceiros. A servidora é investigada por suposto acesso a dados do advogado Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Já a Receita Federal informou ao STF que houve sim consultas a dados como CPF, filiação e data de nascimento da advogada, além de informações eleitorais. A Receita também informou que os sistemas são totalmente rastreáveis e que a auditoria ainda está em andamento. O relatório final deve ser encaminhado ao STF até o final do mês, Rodrigo. Vamos aguardar esse relatório, ver a gravidade. Essa funcionária que o Bruno acabou de citar, a Ruth, ela diz, olha, dizem que eu acessei o sistema para fazer uma arapongagem aí da esposa do Alexandre de Moraes, mas nesse horário eu estava atendendo um cidadão que estava lá na agência da Receita no Guarujá. Então não poderia ser eu. Bom, será que alguém usou o login e a senha dela? Será que ela forneceu? Ela nega. Então, repito, inclusive, será que foi correta a decisão de expor os nomes dos investigados a essa altura? Me pareceu uma medida de força do Alexandre de Moraes até para avisar. Se alguém quiser brincar de fazer arapongagem em ano eleitoral para intimidar o Supremo, vai ter troco. Mas não é um bom momento e não é, assim, é algo que pode ir numa escalada bastante perigosa no Brasil. Eu vejo algumas pessoas no nosso chat até falando assim, vocês estão defendendo o lavajatismo? Ao contrário, quem me conhece sabe que, como jornalista, muito antes de estar aqui no ICL, combati juiz que usou a sua toga para cometer abuso. Então, dizer que o Supremo pode estar passando do ponto é justamente dizer que o Judiciário não pode tudo. Teve papel importante na defesa da democracia, mas não pode se transformar numa espécie de delegacia permanente para mandar colocar a tornozeleira eletrônica em funcionário suspeito que ainda nem conseguiu se defender internamente. Então vamos com calma. Todo o apoio para o Supremo na defesa da democracia, mas sem atropelos contra as normas e a Constituição, né? Bom, ontem a gente trouxe a informação aqui no ICL Urgente de que Viviane Barci, esposa do Alexandre de Moraes, e também a enteada do Gilmar Mendes estavam entre as vítimas desses dados que teriam sido vazados, o que é gravíssimo, repito. Tem uma operação da extrema-direita para puxar dado de parente de ministro, tem que ser investigado. Bom, hoje foi revelado que o filho também do ministro Luiz Fux, do Supremo, teve os dados fiscais acessados indevidamente por servidores da Receita Federal. Está na manchete aqui do site Metrópolis. Filho do ministro Fux também teve sigilo fiscal quebrado. O advogado Rodrigo Fux teria tido sua declaração de imposto de renda acessada
sem autorização judicial. E aí, olha, quem conhece diz que pode ter muita informação aí realmente importante e que pode comprometer a família Fux, mas obtida de maneira ilegal, repito, vira uma bola de neve muito perigosa, né? A Receita Federal informou que não vai se pronunciar sobre o tema e segue a corregedoria interna dentro da Receita. Vamos aguardar. Bom, pessoal, tem um climão aí, então, né, no STF, por causa de tudo isso que a gente acabou de trazer, mas tem também um abacaxi para o presidente do STF, Edson Fachin, descascar. O Fachin deixou circular entre pessoas próximas que ele não vai tomar, pelo menos por enquanto, nenhuma medida em relação àquele vazamento da reunião sigilosa que ocorreu antes do Carnaval entre os ministros do Supremo. Vocês se lembram? Foi naquela reunião em que eles, reunidos ali de maneira reservada, decidiram tirar o Toffoli da relatoria do caso Master. Bom, essa reunião vazou. E o Fachin está dizendo, por enquanto não vou abrir investigação. Caberia à Procuradoria-Geral da República, sim, providenciar qualquer medida em relação a esse assunto. O episódio poderia ser enquadrado como interceptação ambiental ilegal. Interceptação ambiental é quando você faz um grampo, mas não no telefone. Você coloca um equipamento, alguém pode ter levado na roupa, mas você pode também colocar numa sala próxima e consegue fazer a escuta ambiental ilegal. Os arapongas de serviço de inteligência do antigo SNI fazem isso a rodo em Brasília. Alguém pode ter feito, ou algum ministro pode ter gravado. Os ministros presentes na reunião desconfiam que Dias Toffoli poderia ter gravado o encontro, né, e depois cedido essas gravações para o site Poder 360, que divulgou trechos literais do que aconteceu na reunião. Todos os áudios que acabaram sendo vazados são bastante favoráveis ao Toffoli, por isso que se desconfia que ele vazou só aqueles trechos que lhe interessavam. Ele nega, evidentemente, que tenha feito uma operação de arapongagem desse tipo, mas o clima está pesado e o Fachin diz que, por enquanto, até para evitar mais atropelos, não vai abrir investigação sobre isso. Bom, a gente falou, o Toffoli se afastou da investigação do caso Master. Vamos falar, então, desse caso. Amigos muito próximos. O relatório encaminhado pela PF ao STF cita mais de 10 ocasiões em que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria se encontrado presencialmente com o ministro Dias Toffoli, que era o relator do caso Master. Bruno Concílio tem outras informações. Rodrigo, é muito encontro para quem falou que não mantinha nenhuma relação de amizade. E parece que a PF concorda com isso. Segundo o relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal, essas reuniões que aconteceram entre 2023 e 2024 indicam uma relação de amizade além do que mostra a conversa entre os dois no WhatsApp, na qual o ministro chamou o Vorcaro para sua festa de aniversário. Pelo conteúdo das mensagens, a maioria desses encontros aconteceu em eventos em Brasília, como jantares e festas, Rodrigo. Jantares e festas, os encontros aí entre os dois. Será que teve algum encontro naquela famosa casa do Vorcaro lá em Trancoso, na Bahia? Será que o Toffoli foi a algum desses encontros, dessas festas? Ponto de interrogação, como diria o jornalista esportivo. Ponto de interrogação. O Toffoli, esses encontros incluem idas à casa de Trancoso, que pertencia ao Vorcaro? É uma dúvida. Bom, ainda no caso Master, banco que foi liquidado, o Vorcaro vai abrir a boca, hein? O depoimento do dono do Banco Master foi antecipado para a próxima segunda-feira, dia 23, às 16 horas, na CPMI do INSS no Senado Federal. O anúncio foi feito pelo presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, que é do Podemos de Minas Gerais. No dia seguinte, na terça-feira, dia 24, o Vorcaro vai prestar esclarecimentos numa outra comissão, Comissão Permanente de Assuntos Econômicos do Senado. Temos o Bruno aqui para... eu achei que tínhamos informação extra aqui, mas é isso mesmo. Então, no dia seguinte, na terça, um outro depoimento do Vorcaro, aí sim na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo senador Renan Calheiros. Então, segunda e terça da semana que vem, o Vorcaro abre a boca no Senado. Certamente vai controlar o tipo de informação que vai vazar. Ele tem bombas de todo lado para explodir. Ele não vai entregar todos ao mesmo tempo. Talvez dê sinais do que ele tem, porque ele espera ser salvo.
Então, se ele mostra que ele tem muita munição, ele vai ter aliados que podem tentar salvá-lo. Se ele queima alguns desses, fica mais difícil. Você salva. Tem estratégia, tem gestor de crise atuando do lado do Vorcaro e ele começa a agir publicamente nesses depoimentos no Senado Federal. Bom, o fato é que o filme do Toffoli, como a gente dizia antigamente, está queimado, hein? O filme queimou. Está queimado com aliados, o filme do Toffoli, com outros ministros do Supremo, e o filme dele está queimado também com o presidente Lula, que foi o responsável por indicar o Toffoli ao cargo em 2009. Decepção e traição são as palavras que as pessoas têm escutado de Lula, ou ali no entorno do Lula, quando o Lula se refere ao ministro Toffoli. Né? O clima está pesado, as pessoas que testaram esse ambiente, esse assunto com o Lula, disseram que o sentimento dele é realmente de traição. Segundo esses aliados, Lula tem sinalizado que pensa numa ruptura definitiva com o antigo aliado. O Bruno Concílio, agora sim, tem mais informações sobre esse bastidor lá de Brasília. Bruno. Rodrigo, é isso mesmo. O presidente Lula tem afirmado que considera a atuação de Toffoli uma traição altíssima. O ressentimento não diz respeito apenas ao envolvimento pessoal de Toffoli com Vorcaro, mas principalmente as decisões judiciais polêmicas, a maneira como lidou com a crise e a insistência de Toffoli em ficar por tanto tempo na relatoria do caso. A situação piora se considerarmos que Lula voltou a se aproximar de Toffoli recentemente, depois de anos de distanciamento. A primeira ruptura entre o presidente e o ministro aconteceu quando Lula ainda estava preso e Toffoli proibiu Lula de participar do velório do irmão dele. E lembrar que além dessa operação lamentável do Toffoli de proibir o Lula, preso ilegalmente naquela época, ou injustamente, proibiu o Lula de ir ao velório do irmão, o Toffoli, que veio de uma certa militância aí na esquerda, era advogado do PT, começou a frequentar ambientes militares, chamou o golpe de 64 de um movimento dando legitimidade ao que aconteceu na ditadura e levou generais, foi o primeiro, para dentro do tribunal. Foi ele que fez essa aproximação com os generais, essa legitimação, inclusive, do golpe de 64. Então ele traiu não só na política, na proximidade com o Lula, ele traiu, inclusive, nas ideias. Esse é o entendimento de quem está ali perto do Lula. Bom, além disso, todo o escândalo no entorno do presidente Lula pode criar um problema adicional para o governo e prejudicar a campanha, né? Porque o entendimento é que a crise é lá do Toffoli, no Supremo, não diz respeito ao Lula. Mas como é o mundo institucional, o povo lá na ponta olha para isso e fala, tem sacanagem aí, isso aí é governo. E aí quem está na oposição acaba lucrando com isso. Até você explicar que o Lula até hoje em dia não é mais próximo do Toffoli, né? Então, por isso que talvez um rompimento público seja bom, seja necessário para o Lula em ano eleitoral. Bom, as apurações sobre o caso Master desencadearam um efeito dominó. A gente já trouxe aqui, né? Quebrou, foi liquidado o Banco Master, foi liquidado o Banco Pleno, que ontem a gente trouxe, daquele sócio do Vorcaro. O banco do Edir Macedo, Digimais, está em dificuldade por causa do Master. Então não para, é uma coisa atrás da outra. Um dos afetados agora é o grupo Fictor, que um mês antes de anunciar a aquisição desastrosa do Master, porque o Fictor ia comprar o Master para tentar salvar o Master. Aí não comprou, não deu certo. Né? Mas um mês depois de anunciar essa aquisição desastrosa que acabou não se consumando, o Fictor celebrou um contrato de 500 milhões de reais com a Titan Capital Holding, uma empresa do Daniel Vorcaro nas Ilhas Caimã. Então, estava negociando comprar um pedaço do banco, estava negociando mandar dinheiro para as contas pessoais do Vorcaro, que acho que era uma operação do tipo, você fica sem o banco, mas você fica com dinheiro guardado em algum lugar. A impressão que era isso que estava em jogo. Né? A jornalista do ICL Notícias, a Alice Maciel, teve acesso com exclusividade ao documento assinado em 16 de outubro do ano passado, e eu convido você para ler a reportagem completa, você que está acompanhando esse caso, todos os desdobramentos. Que história é essa? O que é esse Fictor, que inclusive financia time de futebol? Né? Então, está tudo na matéria da Alice Maciel, lá no site, esse negócio suspeitíssimo com dinheiro enviado para as contas pessoais do Vorcaro nas Ilhas Caimã. Chega de mamata, e aí a gente vira a página. Chega de mamata. A servidora pública Rebeca Ramagem
lembra? Esposa do deputado foragido Alexandre Ramagem, foi convocada a voltar para o trabalho presencial. Ela trabalha na Procuradoria-Geral do Estado de Roraima, é esposa do Ramagem. O Ramagem foge do Brasil, vai para os Estados Unidos e a esposa abandona o emprego, pede primeiro férias, depois uma licença e fica por lá. Está nos Estados Unidos, teria que trabalhar na Procuradoria de Roraima, né? Ela está morando com o marido desde setembro do ano passado nos Estados Unidos, depois que a família fugiu para evitar a prisão de Ramagem. Teve prisão decretada. O ex-deputado foi condenado a 16 anos de cadeia pela participação na trama golpista e o Bruno tem outros detalhes sobre essa convocação da esposa dele. Volta para trabalhar, né, Bruno? Rodrigo, é isso mesmo. Como era de se esperar, o casal foragido não ficou nada feliz com o ultimato. A Rebeca Ramagem foi para as redes sociais reclamar que trabalha de forma remota desde 2016, que não precisava bater ponto presencial. A advogada ainda justificou que 1/3 dos procuradores trabalham no formato home office e que, portanto, essa obrigação de voltar para o presencial no Brasil é arbitrária e desproporcional. Por fim, Rebeca ainda disse estar sendo perseguida e que o objetivo do procurador do Estado é prejudicá-la e destruir a dinâmica da família dela. Como se não tivesse mais nada para fazer, né, Rodrigo? Não, Bruno, como se não fosse um pouquinho diferente a história. Ela trabalha numa procuradoria, trabalha com ambiente jurídico. O marido dela está condenado e foragido. Ela acha mesmo que um órgão do Estado de Roraima, mas do Estado, tem que dar apoio a ela para que ela fique ao lado do foragido da justiça? Aí seria um pouco demais. E, além de tudo, ia continuar ganhando sem trabalhar? Não dá. Mas é que os bolsonaristas acham que podem tudo e agiram assim durante um certo tempo aqui no Brasil. Atenção, informação importante aqui do nosso vizinho. Greve geral na Argentina. A paralisação foi convocada pela CGT, Confederação Geral do Trabalho, maior central sindical argentina, que vem desde a época do Perón. É um órgão sindical com muita tradição. Os manifestantes protestam contra a reforma trabalhista, lembram? O Temer fez aqui no Brasil, o Milei está fazendo igual lá agora. A reforma trabalhista foi enviada pelo governo Milei ao Congresso. Foi aprovada já no Senado na semana passada. A data da greve, a gente tem imagens dos trabalhadores na rua, algumas manifestações, mas o principal é que o país está parado, principalmente a capital, Buenos Aires. Então o Senado já aprovou e a greve é simbólica porque hoje a Câmara, é como no Brasil, precisa passar no Senado e na Câmara. A Câmara dos Deputados lá da Argentina também tem que aprovar para valer esta reforma trabalhista. O texto pode sofrer alterações na Câmara em relação ao que foi aprovado no Senado argentino, mas é considerada uma das maiores mudanças na legislação trabalhista desde a ditadura militar argentina na década de 70. O Bruno tem mais informações sobre isso. Rodrigo, a paralisação começou na madrugada de hoje e vai durar 24 horas. Ao todo, 13 sindicatos participam da greve em oposição à reforma trabalhista. O metrô, os trens e parte das linhas de ônibus não estão funcionando. E, além disso, mais de 350 voos foram cancelados, inclusive voos para o Brasil e do Brasil para a Argentina. A reforma é considerada por esses setores como um retrocesso nos direitos trabalhistas. Os principais pontos de protesto são flexibilização da jornada de trabalho, permitindo até 12 horas diárias, restrições ao direito de greve em serviços essenciais, exigindo funcionamento mínimo de 50%, flexibilização nos contratos de trabalho que facilitam demissões e mudanças nas regras de férias, Rodrigo. A gente lembra bem que o Temer, quando deu o golpe e assumiu, ele foi no coração ali do sistema sindical brasileiro, porque ele sabia que tinha que enfraquecer, derrotar os sindicatos para conseguir governar, ele que não tinha legitimidade das urnas. E o Milei está fazendo algo parecido. Ele sabe que para não permitir que o peronismo volte, tem que atacar no coração os sindicatos e a organização dos trabalhadores lá na Argentina. Eu conversei agora à tarde com pessoas lá em Buenos Aires, jornalistas e tal, que me disseram o seguinte: na capital federal e ali no entorno, na província de Buenos Aires, o movimento é fortíssimo. A gente até vê nas imagens pouca gente na rua e fala, pô, tá fraco. Não, é o contrário. Como tem todos os meios de transporte estão parados, tem pouquíssima gente na rua. Então ele falou, tá parecendo um domingo, aquela hora que não tem ninguém na rua. Tá tudo parado, Buenos Aires, capital, e as cidades ali no entorno, na grande Buenos Aires. Nas províncias, a greve não é tão forte. Ele falou que quem tem carro
e quem é contra o movimento sindical, foi trabalhar usando o seu carro. E que há um clima forte na Argentina de rejeição a isso, porque a classe média começa a sentir os efeitos do ajuste do Milei, começa a haver desemprego nos setores médios, que nem são peronistas, mas estão sentindo que esse modelo do Milei é para pouquíssimos lucrarem e para a maioria ser mandada para uma situação de miséria ou de pobreza. Pessoal, ainda no noticiário internacional, o ex-príncipe Andrew, irmão mais novo do rei Charles, deixou a prisão agora há pouco, após 11 horas de detenção. O Andrew, que está aí nessa foto no telão, ele foi preso sob suspeita de má conduta em cargo público e por causa do envolvimento dele, a parceria criminosa que ele mantinha com Jeffrey Epstein. As autoridades apuram denúncias de que o Andrew teria repassado documentos confidenciais do governo britânico ao falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, que por sua vez entregaria mulheres num esquema de tráfico internacional sexual para o príncipe, que deixou de ser príncipe, né? Deixou de ser príncipe. Em comunicado oficial, o rei Charles disse que recebeu a notícia com profunda preocupação. É bom lembrar que em outubro a família real destituiu o Andrew de todos os seus títulos reais e expulsou o Andrew da residência real. Andrew foi preso hoje, no dia do aniversário dele de 66 anos. Presentão aí de aniversário para esse sujeito que era amigo do Jeffrey Epstein. Ainda falando de parceiros de Epstein, da turma da conspiração dos pedófilos internacionais. Vamos falar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse que nos próximos dias o destino do Irã será selado, seja por meio de uma negociação ou por meio da guerra. A fala, que não é uma fala, é uma ameaça explícita de guerra, foi feita durante a abertura da primeira reunião do Conselho da Paz, que na verdade deveria ser o Conselho da Guerra, né? Mas é um órgão criado como um organismo paralelo à ONU, teoricamente para supervisionar a transição de poder na faixa de Gaza, mas é a tentativa do Trump de fazer uma ONU particular. O presidente Lula foi convidado, mas não respondeu se vai comparecer. Começou hoje o encontro, mas vai rolar durante mais alguns dias. Vamos ver exatamente o que o Trump disse em relação ao Irã? Está aqui, ó, a gente tem aqui um quadro com a fala, abre aspas, talvez tenhamos que dar mais um passo, talvez não. Talvez cheguemos a um acordo. Provavelmente vocês saberão nos próximos 10 dias. Precisamos chegar a um acordo, caso contrário, coisas ruins acontecerão e tropas estão sendo deslocadas para o Oriente Médio. Vamos ficar de olho nisso. Enquanto o Milei, por exemplo, está indo lá se encontrar com o Trump, o Lula está na Índia. O presidente brasileiro fez um ataque hoje na Índia contra a dominação das Big Techs e defendeu que a governança da nova era tecnológica ocorra na ONU e não no conselho aí do Trump. Lula participou da cúpula de impacto sobre a inteligência artificial organizada pelo governo indiano. Vamos ver o que disse o presidente brasileiro. Elas impactam positivamente a produtividade industrial, os serviços públicos, a medicina, a segurança alimentar e energética e a forma como conectamos uns com os outros. Mas também podem fomentar práticas extremamente nefastas, como o emprego de armas autônomas, discurso de ódio, desinformação, pornografia infantil, feminicídio, violência contra mulheres e meninas e precarização do trabalho. Conteúdos falsos manipulados por inteligência artificial distorcem processos eleitorais e põem em risco a democracia. Os algoritmos não são apenas aplicações de códigos matemáticos que sustentam o mundo digital. São parte de uma complexa estrutura de poder. Sem ação coletiva, a inteligência artificial aprofundará desigualdades históricas. A gente vai ver, nessa eleição já está rodando. Inteligência artificial para manipulação das eleições aqui no Brasil. O Lula na Índia. Importante a parceria com os BRICS e a Índia tem um setor de tecnologia muito forte. O Brasil tentando fazer essa aliança para colocar algum tipo de freio ao avanço descontrolado da inteligência artificial a serviço da extrema-direita. Eu queria agradecer o Bruno Concílio, mais uma vez aqui cumprindo muito bem esse papel, Bruno, né, na ausência provisória e temporária da Laura Corte. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Até mais. Eu queria também fazer um convite, pessoal.
uma super inovação tecnológica do ICL. É o Oráculo ICL. Você já ouviu falar nisso? Eu queria convidar você para entender melhor o que é essa ferramenta que o ICL vai lançar no próximo dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite. Para saber, você se inscreve em iclurgente.com.br. Está aqui embaixo. Você digita no seu celular iclurgente.com.br. Ou então você pega o seu celular e aponta para o QR Code que está aqui na tela. Você aponta, vai abrir um campo, você põe o seu e-mail e aí você vai ser lembrado no dia 26 de fevereiro, na outra semana, 8 horas da noite, o Oráculo ICL. O que é isso? É uma ferramenta para que você possa usar todo esse material que está no ICL, de palestras, cursos, pós-graduação, tudo que está lá. Você terá uma ferramenta para que você possa incorporar isso aos debates que você trava com a sua família, com seus colegas de trabalho, na internet. Então, Oráculo ICL é uma ferramenta nova proposta pelo ICL. Entre em iclurgente.com.br e se inscreva para saber mais no dia 26 de fevereiro com o Edu Moreira apresentando o Oráculo ICL. O ICL Urgente fica por aqui, a gente volta amanhã, mas as notícias continuam com a Gabi Varela, o Chico Sá, toda a nossa equipe no N2. Daqui a pouco eu também estou por lá. Valeu, gente. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você tá lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro, às 8 horas da noite. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico e com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.